Olá, meus caros alunos de Princípios de Eletricidade e Magnetismo da Faculdade Anhanguera. Esta será a nossa videoaula referente ao dia 20 de março de 2020. Eu sou o professor José Francisco. Pois bem, gostaria de começar essa aula com alguns recadinhos. Pois bem, as aulas estão suspensas por conta do Covid-19. Acredito que vocês saibam que, ao invés de ser suspensa até a próxima segunda-feira, dia 23, foi colocado praticamente por tempo indeterminado. Tem uma data aí, né? Mas vamos, vamos começar a considerar que não tem data para as aulas presenciais retornarem, então vamos levar do jeito que dá. Então, esse é o motivo da gente fazer esses encontros por vídeos postados no YouTube. A ideia é que essas aulas sejam lançadas no dia do que seria a aula presencial. Então, vocês têm aula comigo na sexta-feira, toda sexta-feira terá, né, nas semanas que as aulas presenciais estiverem suspensas, toda sexta-feira terá uma videoaula. Ao final dessa aula, terá uma atividade avaliativa para ser entregue até a próxima aula. Então, essa atividade pode ser feita a lápis, a caneta, de preferência, né, para ficar melhor, mais contraste. E vocês vão digitalizar ou por impressora ou usando a câmera do celular e transformar no arquivo PDF. Se não mandarem arquivo PDF, nem mandem, porque a chance de dar problema é muito grande. JPG, qualquer outro formato não será aceito, somente em PDF. Se não sabe como fazer, acesse o roteiro de entrega de atividade disponível lá na unidade 1, seção 1, pré-aula, coisa que eu já aviso desde o começo das aulas. Pelo Google, vocês também podem encontrar sites que fazem transformação de JPG para PDF muito facilmente. É só colocar lá no Google JPG para PDF que vocês vão encontrar uma infinidade de opções, né? De maneira muito fácil. De preferência, mandem para este e-mail, um e-mail institucional, e não pela caixa de mensagens do AVA. Caixa de mensagens do AVA eu prefiro que seja usado para comunicações, né, avisos, dúvidas, etc. Procurem mandar por esse e-mail, porque aí vocês podem mandar do e-mail pessoal de vocês e não vai ter problema, ou a probabilidade de ter problemas por conta de tamanho do arquivo, formato do arquivo, vai ser muito menor, né? Vai ser muito mais desculpa, vai ter muito mais dificuldade de ter algum problema, beleza? Isso porque vocês estão mais acostumados. E, finalmente, essas anotações, né, com os enunciados, né, com os conteúdos que serão levantados, estarão disponíveis em formato PDF abaixo aqui do vídeo. Então, se você está acessando pelo AVA, vai ter o link da aula e logo abaixo vai ter o link para essas anotações. Se você está acessando diretamente pelo YouTube, você vai encontrar na descrição o link também para essas anotações. Então, se vocês quiserem pegar o enunciado, tentarem resolver o exercício e darem uma pausa no vídeo, fiquem à vontade. Eu até recomendo, eu acharia muito legal. Bom, vamos retomar os conteúdos anteriores, né? Os conteúdos que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Então, o que a gente viu nas duas últimas aulas era o cálculo da intensidade do campo elétrico a uma determinada distância, né, em relação a uma carga geradora. Bom, espero que vocês estejam enxergando bem. Tá? Eu mudei um pouco a questão do foco. Vamos ver se ele não me engana dessa vez. Então, através dessa formulinha, né, a gente podia calcular a intensidade do campo elétrico
considerando uma constante K0, que já é conhecida, já é tabelada, a carga da fonte geradora desse campo elétrico e a distância dessa fonte em relação ao ponto que a gente está interessado. Beleza, então vamos para um exemplo bem prático. Então, exemplo 1. Um objeto inicialmente neutro foi implantado com 2 milhões de elétrons. Se vocês acham que isso é muito pouco, tá? Só um número que é assustador, mas em quantidade de elétrons mesmo é muito pouco. Determine a intensidade do campo em um ponto a 2,5 metros de distância. Faça um diagrama que apresente a carga geradora e o vetor campo elétrico com a sua direção adequada. Direção e sentido, né? Que é um vetor. Então, vamos fazer um pequeno desenho do que está acontecendo. Eu tenho um objeto qualquer que inicialmente tem uma carga zero, ele está neutro, eletricamente neutro, quer dizer que tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons aqui dentro, tá? Aí o que acontece? Eu pego esse objeto e jogo num tubo acelerador de elétrons e ele é bombardeado por elétrons e alguns desses elétrons ficam no objeto. Aí o que acontece? Não vai ter prótons o bastante para neutralizar esses elétrons que ficaram retidos nesse objeto, certo? O que acontece? Acontece que ele fica eletricamente carregado. Então, já que ele está eletricamente carregado, vamos considerar que é um material condutor, logo os elétrons se distribuem uniformemente, né, em torno, não diria do volume, né, mas da superfície desse objeto, né, não importa o formato nem o tamanho do objeto por enquanto. E já que ele tem carga elétrica negativa, já que ele foi bombardeado com elétrons, né, as linhas de campo que representam o campo elétrico gerado ao redor desse objeto têm sentido e direção em relação, né, no sentido do próprio núcleo, né, do próprio ponto onde está localizado esse objeto. Tá? Bom, isso aqui acho que vocês já devem estar cansados de ver, até com relação às bolinhas de isopor que eu levei em sala de aula, né? Tá. Uma vez que ele foi implantado com 2 milhões de elétrons, a carga dele agora é de 2 vezes 10 a sexta. Isso aqui representa 2 milhões em notação científica. Cargas elementares, Coulomb. Tá? Então, novamente, é uma notação que a gente já usou bastante em sala. Esse Ezinho aqui significa carga elementar de um elétron ou de um próton. Por enquanto, não importa o sinal, se é elétron ou se é próton, se é positivo ou se é negativo. E eu quero medir a intensidade do campo elétrico a distância de 2,5 metros em relação a essa carga. Não importa em que ponto você colocasse, em que posição você colocasse esse ponto de interesse. Por quê? Porque o campo ele se distribui uniformemente em todas as direções quando não há interferência. Então, qualquer posição que você colocasse, você ia achar o mesmo módulo do campo elétrico. Claro que esse vetor ele sempre estaria na direção da carga. Agora o problema é o sentido. Pois bem, uma vez que a gente já definiu que as linhas de campo estão entrando no objeto, já que ele é negativo, então o campo elétrico medido em um ponto a qualquer distância, ele vai ter um vetor representando esse campo elétrico na direção desse corpo carregado. Perceba que essa é a direção e o sentido na direção do objeto carregado. Se por acaso fosse um objeto carregado positivamente, né, que eu tivesse retirado elétrons, o campo elétrico teria essa mesma direção, só que ele estaria apontando para cá, né, para fora do objeto, não para dentro do objeto. Muito bem. Então, já fiz parte do enunciado. Consegui representar, num ponto de interesse, o vetor campo elétrico com o vetorzinho na direção e sentido do objeto carregado.
Muito bem. Agora só falta calcular o módulo dessa desgraça. Então, a gente pega a formulinha, que a gente já conhece, já usou bastante. A intensidade do campo elétrico é igual a constante de Coulomb vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é uma constante, 8,9 vezes 10 a nona, vezes esse 2 vezes 10 a sexta, que é justamente 2 milhões de cargas, né, de partículas que foram implantadas no objeto, vezes o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Cuidado a fazer essa operação numa calculadora científica. Vocês querem fazer de uma vez? Beleza, mas também façam passo a passo, de maneira a chegar no mesmo resultado, tá? Porque eu já observei em várias atividades que a gente já resolveu nas semanas anteriores, que há um grande problema aqui. Façam com calma, beleza? E tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância que eu tinha colocado no enunciado, 2,5 metros. Então, 2,5 ao quadrado. Resolvendo esse carinha aqui de cima, eu chego nesse valor, 0,0028768. Tá? Usei o valor que apareceu na calculadora. Dividido por 6,25, que é o resultado de 2,5 ao quadrado. Fazendo essa divisão, eu chego ao valor do módulo do campo elétrico. Então, 0,00046 Newton por Coulomb, ou 4,6 vezes 10 a menos 4, usando notação científica, Newton por Coulomb. Qualquer uma das respostas seriam aceitáveis, tá? Pois bem, espero que tenha ficado claro. Se possível, tentem resolver sozinhos e depois usem essa resolução para efeitos de comparação. O que eu fiquei devendo da aula anterior era o cálculo da direção de um dos exemplos que eu trabalhei em sala. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos ao enunciado, primeiramente. Só uma pequena anotação, né? Esse seria o cálculo do campo elétrico resultante. Então, quando você tem um ponto de interesse, né, que a gente usou esse ponto P, que está na origem de um plano cartesiano, e tem mais de uma carga gerando campo elétrico nesse ponto, a gente tem que fazer uma soma vetorial. Tá vendo que aqui o campo elétrico resultante vai ser a soma vetorial. Quando a gente soma vetorialmente, a gente não pode simplesmente somar. A gente primeiro precisa garantir que os valores que a gente está somando ou subtraindo estão na mesma direção. Isso é fundamental, tá? Fundamental. Tem que garantir que estão na mesma direção. Então tá. Calcule a intensidade e direção do campo elétrico resultante no ponto P, que é bem aqui, situado na origem do plano cartesiano, de acordo com o diagrama ao lado. A carga Q1, que é essa aqui, de valor menos 37 E Coulomb, está na posição de coordenadas 0 e 0,18. Então, 0 para x, quer dizer que vai estar no eixo y, e y igual a 0,18 metro. Então, tá 0,18 metro da carga P, só que ela está localizada no eixo y para facilitar a nossa vida. E a carga Q2, de valor mais 72 cargas elementares Coulomb, tem coordenadas 0,22, 0. Então, ela está na posição x igual a 0,22 metro, y igual a 0. Então, ela está bem aqui. Essas são as coordenadas das cargas. Então, aqui o que eu fiz, primeiramente, foi calcular o módulo do campo elétrico gerado por cada uma dessas cargas neste ponto, coisa que a gente já tinha resolvido em sala de aula, né? Mas não custa nada relembrar. Usei a mesma fórmula que eu usei no exemplo anterior, só que, obviamente, para os parâmetros dessa questão. Então, para calcular o módulo do campo elétrico no ponto P, gerado pela carga 1, fiz constante de Coulomb vezes a carga
da carga Q1, que é 37, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo quadrado da distância, então o quadrado 0,18. Fazendo essas continhas, chego nesse resultado aqui. E assumo que é um valor positivo, porque como eu coloquei esse sistema no plano cartesiano, perceba que o vetor campo elétrico, gerado por uma carga negativa, né, porque é menos 37 e Coulomb, então o vetor campo elétrico vai estar nessa direção e sentido, na direção y, sentido positivo, para cima, positivo. Então, por isso que eu adotei o sinal positivo aqui, bastante importante. E agora eu vou calcular o módulo do campo elétrico no ponto P gerado pela carga 2. Então, novamente, mesma formulinha. Substituo pelos valores, pelos parâmetros informados e chego ao resultado de 2,14 vezes 10 a menos 6 Newton por Coulomb. E já que o vetor campo elétrico gerado no ponto P pela carga Q2 está na direção x negativo, então ele adota um sinal negativo, tá? A partir desses valores, eu usei aquele sistema diversor unitário, ou dextrógeno, para fazer a anotação da resposta, tá? Coisa que você já tem aí nas anotações de vocês. O que eu vou fazer agora, e que muita gente fica curiosa e até frustrada por não ter conseguido fazer em sala, é o cálculo da direção e valor da resultante. Tudo bem. Bom, primeira coisa, vamos considerar o ângulo. Então, a gente tem que dar uma olhada com muito carinho aqui nas nossas anotações gráficas. Essa anotação de cada um dos vetores do campo elétrico vai ser importante para determinar mais ou menos a direção do campo elétrico resultante, certo? Porque vai ser uma composição desses dois vetores gerados por cada uma das cargas. Então, esse aqui é o vetor do campo elétrico gerado pela carga Q1, esse aqui é o vetor do campo elétrico gerado pela carga Q2 no ponto P. Logo, o vetor resultante vai ser esse cara aqui, que vai ser uma composição desses dois vetores, certo? Então, ele vai estar nessa direção e sentido. E precisa ter muito cuidado aqui, porque a gente vai usar, obviamente, relações trigonométricas num triângulo retângulo. Só que a gente não pode ser enganado por conta dos sinais, que pode acabar atrapalhando. Então, vamos considerar assim. Aqui eu tenho um triângulo formado pela hipotenusa, que é justamente a minha resultante, um cateto, que é o campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto P, e aqui eu tenho um outro vetor, que é justamente o vetor que está aqui embaixo. Ele foi transladado para cá, tá? Para fechar o nosso triângulozinho. Agora, dê uma olhada nesse ângulo que eu estou chamando de alfa-linha. Aqui tem um ângulozinho chamado alfa-linha. Através das relações trigonométricas de tangente, considerando esses dois catetos, eu vou chegar neste ângulo aqui, certo? Não no ângulo que eu quero, que é a direção do cara, direção do vetor resultante. Quando a gente vai apresentar a direção de um vetor resultante, a gente sempre usa uma convenção matemática, que é tomar o ângulo em relação ao eixo y positivo. Então, a gente tem que tomar o ângulo desde essa posição, desde esse ponto até o nosso vetor. Só que, novamente, se eu usar o triângulo retângulo, eu vou encontrar só esse carinha aqui. Só que eu sei qual é esse ângulo aqui, que é um ângulo reto, que é 90 graus, que é todo o primeiro quadrante. Então, se eu achar esse ângulo aqui, que é o alfa', é só eu somar mais 90 graus que eu vou ter esse alfa total aqui, beleza? Então, vamos lá para as contas.
Então, tangente daquele ângulo pequenininho, que é o alfa', vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aqui é uma das fórmulas básicas da trigonometria, tá? Vem lá de tangente de um ângulo é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Se você substituir por catetos e hipotenusas, você vai chegar nesse cara aqui, tá? De boa. Então, isso aqui é a fórmula dada. Substituindo pelos valores, o meu cateto oposto, que vai ser justamente o campo elétrico da carga 2 no ponto P, vai ser 2,14 vezes 10 a menos 6. E o cateto adjacente vai ser o que sobrou, 1,64 vezes 10 a menos 6. Percebam que aqui, para não me confundir, eu estou considerando os dois valores positivos, né? Como se eu estivesse trabalhando no primeiro quadrante, tá? Beleza. Fazendo essa divisão, eu chego nesse resultado. Tangente de alfa' é igual a aproximadamente 1,3049. Agora que vem o pulo do gato. Existe uma função que é inversa da tangente de um ângulo, que é o que a gente chama de arco tangente. Com certeza na calculadora científica de vocês tem esse cara, tá? Então, normalmente ele é o mesmo botão que a função tangente, só que usando a tecla Shift. Então, Shift tangente vai ser justamente a função arco tangente, que ela também pode aparecer como a tangente ou tangente a menos 1, tá? Essas são outras maneiras ou formas de aparecerem na calculadora de vocês. Pois bem, quando eu faço o arco tangente desse valor aqui, eu chego nesse ângulo, que já é dado em graus se a calculadora de vocês estiver setada em graus. Tomem cuidado, se estiver em radiano, ela vai dar esse valor em arco de radiano. Então, a minha calculadora estava setada para graus, chegou no valor de 52,54 graus. Mas, como eu falei, é justamente esse ângulozinho aqui que eu calculei. Só que para informar a direção do campo elétrico, eu tenho que pegar todo esse cara aqui, tá? Então, a esse ângulo que eu acabei de encontrar, eu vou somar 90 graus, que se refere a todo o primeiro quadrante. Agora ficou fácil. Então, meu ângulo alfa, que é justamente a direção do vetor, campo elétrico resultante, vai ser igual o alfa', que eu acabei de calcular, mais 90 graus. Então, somando 90 mais os 52,54 graus, eu chego ao resultado de 142,54 graus. Beleza, eu tenho direção do meu vetor. Agora, é só calcular o módulo, como vários de vocês conseguiu fazer. Então, como é um triângulo retângulo, então eu posso calcular o meu vetor resultante fazendo pitagorete. Então, hipotenusa ao quadrado, que é justamente o meu vetor resultante, mais a soma dos quadrados dos catetos, e cada um desses catetos é o vetor campo elétrico gerado por cada uma das cargas. Então, faço raiz quadrada, passei o quadrado da hipotenusa para o outro lado da igualdade. Então, jogando o quadrado para o outro lado, virou raiz quadrada desses caras. Tomem cuidado, porque eu vi que muita gente chegou nesse resultado aqui, só que esqueceu que tinha um quadrado aqui que precisava ser jogado para o outro lado, tá? Então, prestem atenção, nunca deixem de escrever a fórmula, porque vocês contêm, nessa fórmula contém todos os elementos necessários. Então, fazendo raiz quadrada desse cara, chego ao valor de 2,7 vezes 10 a menos 6 Newton por Coulomb na direção 142,54 graus. Então, pronto. Cheguei no resultado final. Tenho o módulo do meu vetor e tenho a direção, tá? Percebam que é um valor positivo porque é um vetor que está saindo desse ponto. Se fosse negativo, é porque o vetor estaria chegando no ponto, tá? Só para efeitos de conhecimento. Muito bem. Percebam qual é a grande vantagem daquele outro módulo lá que eu ensinei para vocês na aula passada. Espero que vocês possam comparar os dois modos de representar o vetor e perceber quão fácil é usar aquele dextrógeno. Mas cada um de vocês vai ter uma
percepção diferente, né? Cada um de vocês tem uma experiência diferente. Então, espero que vocês usem aquele modo com o qual vocês fiquem mais confortáveis. Eu vou aceitar qualquer uma das respostas, né? Eu tenho que aceitar, porque é a vida. Muito bem. Então, espero que isso tenha solucionado a dificuldade de vários de vocês, tá? E agora a gente vai começar o que realmente é o conteúdo desta aula, que é a chamada Lei de Coulomb. O que acontece na Lei de Coulomb? Quando eu tenho duas cargas, cada uma delas gera campo elétrico, certo? Só que quando essas linhas de campo se encontram, algum fenômeno vai acontecer. Quando são duas cargas de mesmo sinal, esses campos vão ser distorcidos, porque eles não podem se cruzar e eles são muito egoístas, né? Campos não gostam de ser distorcidos. Muito bem. Então, nesse caso aqui, vai gerar, obviamente, uma força de repulsão, que a gente vai chamar de Fe. Tá? Vai ter uma força de repulsão. Só que percebam, essa força aqui é igual a essa força aqui. Só que cada um desses corpos está sentindo a força. Então, vamos entender o seguinte. Há um negócio chamado conservação do momento. Significa o quê? Que a soma das forças tem que ser igual a zero. Vamos deixar assim de uma maneira bem simples. Então, para haver uma força atuando nessa carga aqui, precisa haver uma força agindo nessa outra carga, que tenha a mesma direção, né? Elas podem ser apresentadas numa linha reta, coisa que não aconteceu aqui na minha anotação, né? Mas o limite da minha capacidade aqui. Só que percebam que os sentidos são opostos, certo? Agora, se fosse duas cargas de sinal oposto, elas se atrairiam, correto? Novamente, eu teria uma força eletrostática, só que não de repulsão, mas de atração. Ups, que eu errei mesmo. Ah, não, tá certo. Bom, a falta que um quadro branco faz, né? Então, eu tenho uma força atuando nesse cara e a mesma força atuando nesse cara para que se aproximem essas cargas de sinal oposto. Novamente, essas forças têm o mesmo valor, mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos contrários. Como elas estão atraindo, essa força atua nessa carga para ir nessa direção e sentido, e essa força atua nessa carga para ir nessa direção e sentido. Beleza? Só que o que vai acontecer agora? Para facilitar os cálculos, eu vou considerar que uma dessas cargas está fixa, ela não pode se mover, tá? É a mesma coisa que se você pensar no peso. Se você pesa 800 newtons, né, quer dizer que você empurra a Terra com 800 newtons. E você está puxando a Terra também com 800 newtons. Né? Por isso que fica mais ou menos um equilíbrio quando você está no chão. A mesma coisa acontece aqui. A interação dos campos elétricos faz com que surja uma força. Essa força atua nos dois corpos. Isso é sempre importante lembrar. A força atua nos dois corpos. Só que para simplificar, a gente vai considerar que um desses corpos está fixo, certo? Ele não vai sair do lugar. Ou porque ele é muito grande, certo? Então, essa força nesse corpo não vai ser suficiente para fazer com que ele saia do lugar. Só que percebam que, para existir força eletrostática, ao contrário lá do campo elétrico, eu preciso que haja uma segunda carga, que a gente vai chamar de carga de teste. Então, se vocês derem uma olhada aqui na formulinha, espero que vocês acompanhem melhor pelas suas anotações, vão ver que há duas cargas presentes na fórmula. Esse Q é o que eu chamo de carga principal. Então,
Se aparece um Q, é porque é a carga principal. Agora, a carga Q0 é uma carga de teste. Por que a gente chama de carga de teste? Porque é geralmente uma carga de valor muito pequenininho, uma carga que não altera as linhas de campo geradas pela carga geradora, né, pela carga principal. E aí não vai alterar a dinâmica dos campos elétricos nas redondezas. Então é uma carga normalmente bem pequenininha. Então, quando eu tiver dois corpos carregados e um passar na proximidade do outro, os dois vão se sentir. Haverá uma força eletrostática. Se é uma força de repulsão ou de atração, vai depender do sinal de cada um dos corpos, certo? Essa análise não deixou de existir. Agora, a força eletrostática gerada ou aplicada na carga geradora não vai dar em nada, certo? Ela vai ser anulada por uma força de reação, tá? Não vai acontecer nada com ela. Agora, legal é o que vai acontecer com as cargas móveis. Elas vão se mover, né? Porque são partículas muito leves, muito pequenas, então elas podem ser movidas, vão ser aceleradas, vão ser freadas, elas podem ser deslocadas, a direção, o caminho delas pode ser alterado. Muito bem. Então, tenho a fórmula, eu tenho agora o conhecimento de carga principal e carga teste, tá? O que eu vou fazer agora é um exemplo muito simples. Então, exemplo 3. Um corpo móvel é eletricamente carregado com carga de mais 300 E, carga elementar E, Coulomb. Passa nas proximidades de um equipamento fixo. Então, essa minha carguinha móvel, ela está andando livre, leve, contente, e de repente ela passa nas proximidades de um objeto, de um equipamento carregado. E o que vai acontecer? Determine o equipamento fixo tem carga elétrica de 2 Coulomb positivo. Determine a força eletrostática gerada quando o corpo móvel está a 0,75 metro do equipamento e mostra a direção do vetor no diagrama ao lado. Então, essa é uma situação que a gente está simplificando bastante, porque é uma situação dinâmica, mas também é uma situação mais divertida. Olha o que vai acontecer. Essa carga geradora, que é fixa, lembrando novamente, é fixa, ela é positiva, então ela vai gerar linhas de campo para fora. Muito bem. Tá bem caprichado. A minha carga móvel, minha carga teste, ela também é positiva, então ela vai gerar linhas de campo para fora. Quando as duas linhas de campo se aproximarem, elas não vão querer se encontrar, elas não vão querer se cruzar, não pode. Então, o que vai acontecer? Elas vão ser desviadas, elas vão ser distorcidas, gerando uma força de repulsão. Duas cargas positivas, quando elas se aproximam, elas vão sentir uma força de repulsão. Esse cara não pode sair do lugar, mas ele sente a força eletrostática atuando sobre ele, que vai estar nessa direção e sentido de acordo com esse diagrama. Só que ele não vai sair do lugar, mesmo sentindo essa força. Agora, essa carga, ela também vai sentir essa força eletrostática, que vai estar na mesma direção, perceba uma linha reta aqui, só que no sentido oposto. Como é uma carga móvel, ela vai sentir, e é uma carga leve, ela vai sentir essa força, e antes era um caminho retinho, né? Ela vai começar a fazer isso. Alguma coisa assim, que ela vai querer se afastar dessa carga geradora, tá? Então, pronto, consegui cumprir a primeira etapa do enunciado. Eu consegui representar no diagrama a direção e sentido da força eletrostática na carga móvel. Muito bem. Então, esse era mostrar a direção do vetor no diagrama ao lado. Então, como é uma força de repulsão,
perceba que vai estar na mesma direção, só que sentido contrário à carga fixa. Muito bem. Achei para onde está indo o meu vetor. Agora eu vou calcular o módulo dele. Então, eu vou lá pegar a fórmula básica, certo? E substituir pelos parâmetros conhecidos. Então, meu velho K0, 8,99 vezes 10 a nona, vezes a carga principal, a carga Q, que é 2 Coulomb, vezes a carga teste, que é 300 cargas elementares. Então, é 300 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividido pela distância ao quadrado, 0,75 ao quadrado. Muito importante, como é uma situação dinâmica, essa força vai ser alterada, obviamente, pela distância entre as cargas. Então, quando a força começar a atuar sobre essa carga, ela vai começar a se afastar. Então, essa distância vai reduzir e a força também, tá? Por isso que eu pedi para calcular o módulo da força nessa situação, quando a distância é 0,75 metros. Pois bem, calculando essa desgraça aqui no numerador, eu chego ao resultado de 8,63 vezes 10 a menos 7. Novamente, se atentem aos expoentes da base 10. Dividido pelo quadrado de 0,75, que dá 0,5625. Faço essa divisão e chego ao valor da força aplicada, né, em cada um dos corpos, mas eu estou olhando principalmente para a carga teste. O módulo da força vai ser 1,53 vezes 10 a menos 6 newton. Primeiro, é uma unidade de força. Força a gente mede em newtons, do Sistema Internacional de Unidades. Segunda coisa, pode parecer um valor bem pequeno, e ele é um valor pequeno. Só que um valor pequeno aplicado em um corpo de massa muito pequena, vai causar uma aceleração, pode causar uma aceleração muito grande. Então, não desprezem esse carinha aqui. Tá legal? Muito bem. Então, percebam que é uma situação um tanto complexa, mas a resolução em si é extremamente simples, uma vez que você saiba tirar do enunciado os parâmetros e usar a fórmula adequadamente, certo? Então, tá. Agora, a atividade avaliativa para entregar até o que seria a nossa próxima aula presencial. Um objeto fixo gera uma força de 0,001 newton em uma carga móvel de valor 1000 cargas elementares Coulomb. Então, esse cara aqui, minha carga principal, gera em conjunto com essa carga móvel, que é essa carga móvel que eu conheço, gera uma força atrativa de 0,001 newton, de modo a atraí-la em seu sentido. Então, atração. Esse é fundamental, essa informação. Quando estão separadas em 0,3 metros. Então, percebam, é uma força atrativa. Então, quanto mais próximo essa carga móvel ficar da minha carga geradora, maior vai ser essa força. Mas nessa situação, a essa distância, a força tem esse módulo. Determine o valor da carga do objeto fixo. Então, por isso que eu tenho uma interrogação aqui. Calcule o valor da carga desse cara. Lembre-se, eu não quero somente o valor da carga, mas eu quero saber se é uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, prestem atenção no sinal desta carga móvel. Outra coisa, olhem aqui na fórmula. A fórmula precisa calcular, para você calcular a força eletrostática, precisa da constante, que é já conhecido, carga 1, carga 2 e a distância entre eles. Nessa situação aqui, da atividade avaliativa, vocês têm a constante, vocês têm a força, né, para essa distância, vocês têm a carga de teste, que é 1000 cargas elementares, vocês não têm a carga principal. Então, vocês vão ter que jogar os valores e fazer um joguinho aritmético para isolar essa carga principal Q, para saber qual é a carga dela. Mas tomem cuidado, porque a fórmula considera um módulo. Então, o sinal
desse cara aqui, se ele é positivo ou negativo, vai depender da interpretação de vocês, certo? Então, acredito que é só isso, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que a aula tenha sido tolerável. Não se preocupem se não ficou muito bem visualizado, eu tenho que ainda ajustar a questão do foco para as nossas próximas aulas, certo? Me digam pelos canais já conhecidos, pelo Ava ou pelo educadores.net.br, o que vocês acharam, sugestões, problemas, dificuldades, certo? Vamos aproveitar esses canais de comunicação que a gente tem acesso, tá? Como não há previsão da volta das aulas presenciais, é bom que a gente se acostume a essa situação e tire maior proveito para que vocês não tenham um semestre comprometido. Essa é a nossa maior preocupação, né? Não só minha, mas dos professores, da coordenação. A gente não quer que vocês percam o semestre e não quer que vocês tenham que repor durante as férias, né? Que seria um período de descanso e até para a questão das provas, né? As provas vão ter que ocorrer de algum jeito, tá legal? Então é isso, pessoal. Se cuidem, tomem muito cuidado, certo? Não é brincadeira a situação que a gente está passando, tá? Eu espero que vocês fiquem com saúde, seus familiares, e zelem pela higiene de vocês, tá legal? Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula.